Olá a todos, meu nome é Elton e juntamente com Exactus nós vamos falar agora sobre o scanner intraoral Medit 500. Ele já era um scanner muito bom, apresentando uma boa velocidade de processamento, uma fiabilidade importante, com nível de distorção baixa e uma face intuitiva. Entretanto, essas características ainda foram melhoradas, como é bandeira da própria Medit, de estar sempre melhorando, sempre atualizando, sem que haja custos para isso, sem que haja pagamento de taxas para isso, mas ela apresentou para a gente, nas últimas 3 semanas, uma melhoria da interface, ainda com a melhor qualidade dos filtros que era usado para que pudéssemos excluir aqueles tecidos que não são desejados, e ainda algumas vantagens que nós vamos conversar agora a respeito disso tudo. A parte inicial, o dashboard, que são as estatísticas, o casebox, o orderbox, o trashbox, continua a mesma, com uma diferença que agora nós temos a capacidade de colocar essas aplicações, do qual eu posso fazer então um filtro, que eu tenho um tipo de filtro melhor. Melhorou também o mapa dessa quantidade de dados que foram digitalizados, se essa qualidade é boa ou não desses dados. Fazer medidas e ângulos de determinadas estruturas, do qual você vai indicar para que você faça medidas de dente, de espaços protéticos, entre outras coisas. O Face Scan, ele permite uma integração entre o scanner de face, o scanner de boca, sem que há necessidade de marcadores. Você vai digitalizar com o próprio Medit algumas áreas que você tem do rosto e com isso fazer essa ligação então com o scanner de face. No caso da CBCT, se você converter os arquivos DICOM para um arquivo STL ou um arquivo OBJ, também você consegue fazer essa ligação com os scanners de boca, evitando que tenha que fazer algumas TACs ou CBCTs com marcadores. O índice que vai ser apresentado vai depender da qualidade do scanner que você fez naquele momento, dessas regiões, desses indicadores, para que aconteça a perfeita ligação entre eles. E a melhor ainda do Scan Body ou Scan Body Match, né? Uma outra melhoria, que para uns foi grande valor, foi a gente conseguir fazer a mudança da linguagem. Permite agora fazer vários tipos, entre elas português. Para alguns, infelizmente, português do Brasil. Para outros usuários, não faz uma diferença muito grande, por português é português mesmo, né? Então, se abrirmos um caso específico, nós vamos observar alguns fatores interessantes. Vamos criar aqui caso 1, para que a gente possa entender. Registro e escaneio, esse é onde a gente vai abrir, então, o software. Aí a gente tem a possibilidade de fazer o scanner de face, não é a face inteira, apenas algumas regiões para que faça depois a ligação com o scanner de face. E aí sim, a gente tem a pré-operação. Essas pré-operações já existiam antes. Quando a gente vai, então, entrar, propriamente dito, na fase da digitalização, algumas coisas são importantes que nós temos que notar. Essa aba, ela se tornou menor, com algumas coisas não aparecem imediatamente aqui, por exemplo, a oclusão, como aparecia, entre outras opções, mas elas vão aparecer após ter feito a digitalização do processo. Existem algumas dicas de atalho, e aqui a gente vai observar essas mudanças de cores que antes nós tínhamos desse lado, agora está do lado de cá. Em relação à calibração, é uma outra novidade que nós temos, que seria o aquecimento da calibração para calibrar. Ele mesmo vai dar essa opção, porque os estudos mostram que a calibração feita na temperatura que vai ser utilizada, ou seja, na temperatura da boca, ela é importante para entendermos, para que os dados tenham maior fiabilidade, devido à dilatação e contração do material do espelho, entre outras coisas, que você pode conseguir reduzir, então, essas distorções.
Então, quando nós pressionamos para fazer a digitalização aqui, embaixo a gente vai ver o filtro, que é um pouco diferente, que agora eu tenho opção sem filtro. Sem filtro eu uso em pacientes desdentados, pacientes que não têm nenhuma relação ou não têm um ponto de referência de dente que ele possa se organizar, então ele vai captar todas as imagens possíveis. Ou ele tem um filtro que vai ser utilizado com dente e gengiva, descartando bochecha, língua e outras coisas. Então ele vai captar a parte de gengiva inserida, né? E ainda tem a opção sem dente. Veja bem, para que você possa fazer uso disso tudo, é necessário fazer a atualização da placa gráfica, né? Aqui ainda nas ferramentas, nas configurações, a gente pode fazer então, como importante seria, não é mais uma versão beta, mas a GPU, que seria a aceleração gráfica, a unidade de processamento gráfico, ela ficou mais eficiente, por isso o processamento nós ganhamos reduzimos em 20% a velocidade e uma maior eficiência da filtragem de tecidos moles, né? Então, nós teríamos aqui uma mudança que eu posso fazer da luz de varredura de verde, desculpa, a mapa de fiabilidade de verde para azul. Isso para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de ver azul, entre outras coisas. A oclusão e altura e medidas, aqui a gente vai observar que eu tenho a opção de fazer medidas, eu tenho a opção de fazer ainda a linha da margem, e as posições de undercut, ou análise para ver se há retenções, ainda continuam a mesma. Daqui a pouco, então, a gente vai mostrar mais sobre esse novo scanner que nós temos aqui em função.